As letras da música, as letras da música, as letras da música, as letras da música. Olá, olá! Eu queria hoje falar dos sons das vogais e das consoantes, e dos sons que se usam na escrita, e dos sons que eu uso e como é que os uso. Vamos ver aqui uma série de consoantes. Para mim as consoantes são suaves, por exemplo o C com som S, F, J, L, M, N, S, V, portanto sem esquinas. Ou então absolutamente esquinadas e percutivas como o C com som Q, G, P, Q, R, T. Por exemplo, vamos imaginar que ligamos um sismógrafo às letras e já vimos que se tivermos, por exemplo, um L ou um V, ele se calhar abana assim um pouco, mas se apanhar um P ou um Q, ele faz uma diferença enorme. As consoantes suaves, como o S, o L, o V, apresentam assim este gráfico tipo liso, como se fosse uma paisagem alentejana. E os Qs, os Ps e os Ts apresentam assim este aspecto mais esquinado e mais percutido. Reparem que a própria palavra liso tem estas consoantes suaves, ao passo que a palavra abrupto é ela própria cheia de esquinas, cheia de percussão, abrupto. Por isso, no registro suave, se tratarmos, por exemplo, de nomes próprios, temos nomes como Ana, Helena ou Luís. Se falarmos de localidades, temos, por exemplo, Luso, Viseu, Linhó. Cores, temos, por exemplo, azul, lilás. Se forem alimentos, temos limão, soja, ananás. E verbos, amei, viveu, fazia. O registro for de consoantes rítmicas, teremos, por exemplo, nomes próprios como Ruth, Patrícia, Pedro, localidades como Cascais, Porto Alegre, Ribeira Brava. Cores temos preto, cor-de-rosa, caqui. Se for comida temos sapateira, prego no prato, tarte de coco. E verbos, arranca, estropiar, rebentou. Lá está, as consoantes suaves são mais para um registro de balada, género. Eu fui ver a minha amada. Isto não se canta. Eu parti para Porto Alegre. Essas consoantes ficam mais para outros registros, tipo a carga pronta metida nos contentores. Até aqui ela tem que percutir. E já agora, por fora em escolha de letras, vamos ver o que é que alguns autores pensam sobre o assunto. Para o meu livro, entrevistei uma série de autores e fiz as mesmas perguntas a todos. E havia lá uma pergunta que é do género: tens alguns sons preferidos? Tens alguns sons que não gostas e dos quais fujas? Vamos ver o que é que eles disseram. E diz a Mafalda Veiga: fujo de algumas, inclusivamente tenho vindo a fugir de algumas. Eu, quando comecei a compor, tinha acabado de chegar de Espanha, usava mais o gerúndio. Hoje em dia não consigo sequer identificar-me com isso e não canto muitas canções antigas porque a linguagem já não é por sombras a minha. Então José Brito diz: vou à procura do que for preciso. Não tenho problema nenhum em usar qualquer tipo de palavras, mas é evidente que é muito mais difícil meter uma palavra esdrúxula numa canção do que uma palavra grave ou aguda. Mas também se mete. Fujo de palavras com sílabas fechadas, os is, os as. Quanto mais abertas são as sílabas, mais eu gosto delas. Diz o Tim: eu não consigo dizer estrela ou espera. Digo espera e digo estrela. Há pessoas no Norte que dizem estrela, mas eu não falo assim. Depois, como sou do Sul, tenho uma queda especial para os ditongos. Para os ditongos e para os gerúndios, o pensando, o andando, essas coisas. O grande Sérgio Godinho diz: eu gosto de ter desafios em relação, por exemplo, a rimas difíceis, a rimas esdrúxulas, etc. Já vi que tens aí o exemplo do Chico Buarque, da construção. Mas à partida acho que até às vezes gosto de rimas batidas. Relativamente a sons de palavras, não. A palavra em si só tinha sentido de ser articulada com outras que vêm antes ou outras que vêm depois, portanto não há palavras proibidas. O Rui Reininho diz aqui umas coisas muito engraçadas. A única preocupação que eu tenho é tirar os vários S's, porque já me disseram, de pessoas lá de fora, vocês parece que a cantar estão sempre a fazer jamais em vez de jamé, não é? Tirar os S's é uma preocupação que eu tenho, até porque não gosto muito dos sibilantes. Fugindo de algumas palavras, eu é das terminações, dos plurais, portanto uso mais o singular. E a querida Rosa Lobato Faria: eu não gosto nada de pôr verbos nos finais das frases. O meu viver, o meu querer. Acho isso uma possidneira horrível, é mau, péssimo. E há palavras que eu não uso, lábios e outras, não fazem parte do meu vocabulário. Pelo contrário, há palavras que eu gosto muito, palavras com tónicas vivas, palavras com conteúdo poético, e gosto de palavras de rima difícil. Diz o Pedro Abrunhosa: os sons palatais são complicados. E o português tem muito isso. Palavras com As abertos, tipo tasco, já tem um A e um X palatal. Eu gosto das palavras mais redondas, mais fechadas. Mas isso tem quase a ver com o relevo topográfico. Eu gosto muito da fonética por causa disso. E pergunto à Regina Guimarães: há bocado falaste em X. Tens algumas preocupações fonéticas em relação às canções? E ela disse: responde de imediato: não, não tenho. Eventualmente, a Ana Deus é que às vezes, e eu digo: deixa-me acabar. Concretamente, foge de algumas palavras ou de algum tipo de sons. Eu não penso em nada disso. Às vezes a Ana Deus puxa-me as orelhas e diz: isto assim não fica bem. E acabamos por negociar. Mas eu não penso nisso. O Manuel João Vieira diz apenas: não penso nisso. O GP Simões também é rapidinho, diz: não tenho preocupações nenhumas. Eu tento sempre que as canções sejam mais parecidas com o modo como eu falo. Estou 100% de acordo com ele. E o Zé Cid também é rápido e medonho. Diz: não fujo nem me aproximo. Não evito nada.
Lá está, aqui opiniões muito pertinentes, por exemplo aquela do Rui Reininha é muito pertinente, aquela de não querer usar plurais porque fazem shh, e ouvimos também mais que uma pessoa falar em vogais abertas, porque realmente há mais sonoridade quando empregamos um A do que um E, ou um E do que um U, etc. Isto levou-me a pensar um bocado nas vogais e na sua carga sentimental. E então fui entrevistar a autora deste livro. Isto é um livro muito engraçado, chama-se Ouvir Falar, Introdução à Fonética do Português, e eu entrevistei esta professora Maria Raquel Delgado Martins, que é uma autoridade do assunto, mas ela acabou por não me dizer o que eu queria, ou seja, eu talvez andasse à procura de, sei lá, usando, por exemplo, is. Os is têm a tendência a ser usados em diminutivos, em coisas pequenininhas e coisas assim do género. Mas este livro acaba, apesar de ser muito interessante, acaba por ser um livro muito técnico, com descrições do género cortes do crânio enquanto está a pronunciar a sílaba tal, ou aspectos espectrográficos das vogais ou coisas assim do género. Mas o livro fala de um fenómeno que eu já tinha constatado, que se chama redução vocálica, ou seja, o português continental, o português que falamos aqui em Portugal, sofreu, através dos tempos, uma redução na sonoridade das vogais mudas, do género é de noite. Reparem, por exemplo, no Brasil, a pessoa diz a fábrica fabrica. Portanto, todos estes A's são abertos. Isto para eles é uma enorme vantagem quando cantam. Para nós não, porque nós temos a fábrica fabrica. Portanto, estes A's têm menos sonoridade. E então, se passarmos para os E's mudos, eu digo-vos uma coisa. Os E's mudos, para mim, são... Se me perguntassem a mim quais são os sons que eu evito E's mudos. Mas quer dizer, não vamos deixar de usar palavras como que, me ou te, por causa dos E's mudos. Por falar em que, me ou te, até fiz aqui esta brincadeira. Ouçam lá. Que me, que te, Há um me, que te, e que me pertence. Agora vamos ouvir a mesma coisa, mas usando vogais abertas. As abertos. Vejam a diferença de sonoridade. Cá vai, já vai. Há um cá vai, cá vai, já vai. Há um já vai. Mas lá está, nós temos imensos exemplos na música portuguesa. Por exemplo, tenho aqui uma frase que é do género: a noite em que me amaste foi diferente de tudo. E o que se ouviria normalmente, o que eu ouço muito se esta canção passasse no rádio, eram coisas do género. A noite em que me amaste foi diferente de tudo. E há aqui muito protagonismo de vogais mudas, portanto isto é muito feio, isto é pouco musical. Lá está, eu com esta mesma música faria, sei lá, eu tenho a tendência para ser mais natural, eu faria mais a noite em que me amaste foi diferente de tudo. Portanto, não há aqui protagonismo de vogais mudas. Aliás, vou-vos dar aqui uns exemplos de como eu uso as vogais mudas. Eu uso as vogais mudas à velocidade em que elas são ditas. Nomeadamente, podem considerar isto como se fosse uma espécie de uma regra. Violem-na se quiserem, mas eu gosto disto. Os E's mudos não podem ser demorados em verbos como pertence, lá está, pertence. Não, nós temos que cantar pertence. Estes E's não têm protagonismo nenhum, portanto têm que ser despachados à velocidade da luz, à velocidade com que os falamos. Vejam aqui estes exemplos de 4 canções do meu próximo disco em que, lá está, em que eu resolvo, como é que eu ponho na música os E's mudos e os que's. E em São Bento passa um vento que é do rio e cheira a mar, cheira a manhã, entra o calor e vão surgindo as personagens que dão cor e tom castiço à paisagem. Alguém quis saber então de onde é que tu vens, rapariga? Há para aí gente a dizer que a nossa aldeia vai na tua cantiga. E ela disse a sorrir, ando à procura de paz, e na cantiga diz que hei de encontrar um rapaz. Vejam bem as personagens que abrilhantam a paisagem e que fazem do Chiado um caldeirão. Diz a história de Lisboa, do Bocage e do Pessoa, que o Chiado ainda há de vir a ser. Ninguém presume que anda mal, ninguém assume que é viral. Isto não é à toa. Eu outro dia falei aqui daquelas 4 condições que as canções devem possuir e uma delas é a familiaridade. E lá está, se nós nos demorarmos em E's mudos, em vogais mudas, em que normalmente não nos demoramos quando falamos, a coisa deixa de ser familiar e pior, deixa de ser verosímil e o português soa muito estranho. Cuidado com o E mudo.
concluindo, já temos aqui matéria para pensar, matéria que já dá quase para um tratado. Fiquem bem, tenham uma boa semana, até para a semana. Beijinhos, paz e amor. As letras da música, as letras da música, as letras da música, as letras da